Olá! Boa tarde, boa tarde! Quem aí já pulou carnaval? Já voltou? Vai viajar depois? Eu voltei ontem, quando sábado eu viajo de novo. Oi, Dani, oi, Jéssica, oba, Lucila já entrou. Manda aviãozinho aí pra todo mundo. Deixa eu mandar aqui meus aviãozinhos enquanto vocês vão entrando, porque essa live hoje vai ser muito especial, porque eu simplesmente amo esse tema. Ô, gente, tá até na minha listinha aqui de desejos da vida, estudar mais antroposofia, tá? Então a gente vai falar hoje desse olhar ampliado da antroposofia para a infância. Minha colega aqui de Salvador, para a gente conversar. Olá! Oi, meu amor. Boa tarde! Tudo Tudo bem, Nath? bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, ampliando mais ainda a consciência desses nossos colegas pediatras para esse tema tão maravilhoso, né? Estava aqui falando, não sei se ouviu, que tá na minha listinha lá de sonhos estudar mais antroposofia, porque ela toca muito, muito meu coração já há muito tempo, né? E é isso, muito obrigada por estar aqui, né? Falei com ela, gente. Falei, ó, Lu, bate-papo, vou te perguntar, você responde. Nada muito programado, que as melhores coisas na vida são assim, né? Exatamente. A Maria Bom, Célia até falou, fez o curso do Dr. Wolff. Nossa, Maria Célia, então, tem muito conhecimento aí para semear, né? é... Bom, eu quero que você se apresente. Ninguém melhor que a gente mesmo para falar da gente, do nosso trabalho. Então, para quem não te conhece, conta aí um pouquinho de você, né? Ai, Deus, quando falar de mim é tão difícil, né? Assim, eu gosto sempre de dizer que eu vim de uma família que é metade portuguesa, metade da Bahia. E eu escolhi esse lugar da medicina mais por uma escolha paterna do que foi minha mesma, né? Pelo próprio ciclo que eu vivia. Então, eu só fui descobrir a medicina depois, quando eu estava nessa busca, nesse autodesenvolvimento, depois de muitos baques que eu tomei na vida. Isso tem uma relação com o que eu vou falar depois até sobre a criança, sobre o que a antroposofia traz para a gente de útil, né? Então, eu escolhi a medicina por um impulso de vontade do meu pai e acabei fazendo a pediatria. Eu não conseguia adentrar outro assunto, porque a criança sempre teve esse lado muito puro e muito espontâneo e autêntico, que me atraía muito. Eu fiz Federal da Bahia, que é a minha terra amada, querida, apesar de ter vivido 15 anos em Recife também, que eu amo. Depois eu fiz pediatria também na Federal da Bahia. Depois eu fiz reumatologia pediátrica na USP, aqui em São Paulo, que é onde eu moro Olha, hoje. e eu não sabia que você era reumato também. Eu me afastei bastante da reumatopediatria, porque qualquer especialidade, você bem sabe, né? A gente tem que manter contato. É. Então eu fiz uma outra escolha no meu caminho de vida. Mas eu fiz reumatopediatria durante 5 anos, fiz meu mestrado também na USP, em relação a processo inflamatório de lúpus no coração de crianças com problemas cardíacos e doenças imunológicas. Depois eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um fellowship em pesquisas imunológicas também, fiz pesquisa em camundongo, publiquei alguns trabalhos e depois eu voltei para São Paulo, onde eu tive um grande desafio ao tentar voltar para o mundo acadêmico, e nisso teve uma cisão na minha vida, e eu adentrei para o mundo da
do mundo corporativo. Eu trabalhei na indústria farmacêutica há 7 anos. Nossa, Trabalhei na Merck Sharp Dohme, na Pfizer, na White. E foi ali onde eu aprendi um outro lado, que os meus colegas, alguns falam, the dark side of the force. E aí eu percebi que todo lado que tem sombra tem muita luz. Então foram anos muito contemplativos, que eu aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, fiz muito trabalho como gerente médica, de pesquisa, trabalhei com a pesquisa da vacina HPV, depois eu trabalhei com marketing dentro da medicina para entender esse lado. E quando eu estava lá foi que eu tive um burnout, tive um acidente com arma de fogo, onde eu quase fui atingida no rosto, dentro do carro. E ali, nesse choque, foi que eu me perguntei o que é que eu estou fazendo com a minha vida. E naquele dia eu perguntei, poxa, se eu tivesse morrido hoje, como teria sido o meu enterro? Eu tive essa vivência. E ali eu descobri que eu tinha que largar tudo. E foi quando eu larguei tudo, saí da indústria e fui fazer curso de fotografia, marcenaria e teatro. Aí eu me formei atriz, descobri esse outro meu lado, me desvendei de dentro para fora. E durante esse processo, eu me encontrei com a antroposofia. Foi aí, Nath, que a antroposofia começou a penetrar na minha celularidade, digamos assim, bem dentro. E eu comecei a entender a antroposofia em mim e como ela me beneficiaria. Fui no médico antroposófico que tinha esse olhar sobre a minha pessoa, não só o meu físico, mas o meu emocional, a minha parte anímica, de simpatias e antipatias, sobre a minha individualidade. E a partir dali eu tive muito interesse em conhecer essa ferramenta, estudar sobre isso e que aplicabilidade que isso teria para mim e para minha vida profissional. perfeito. E aí eu estou, desde então, nunca mais larguei a antroposofia. Eu já estava tentando lembrar como que eu cheguei até você. E eu não lembrei. Eu lembro. Foi Você me através da ligou. Mariana Não, Azul. você me ligou querendo que eu desse uma aula para um outro curso. E você falou, nossa, eu estava em busca de outros profissionais. Isso foi maravilhoso, porque é essa busca, né? Você estava em busca de outros profissionais, mas eu acabei encontrando com 2, 3 pessoas que falaram, mas você não conhece a Lucila ainda? E esse processo de você me ligar e me conhecer, isso fez a gente ter Então, mas quem me pensamentos. indicou você que eu estava tentando lembrar, entendeu? Quem Aí eu foi que não me passou lembro. teu contato? Depois eu vou Não. lembrar. Mas, enfim, né? E a aula da Lucila, gente, na pós-graduação, porque a gente está aqui para falar de antroposofia, mas a gente está aqui para falar da pós também, viu, Lucila? É uma Claro. aula super, assim, aclamada, né? E que os alunos amam. E eu já assisti umas 5 vezes. E é uma aula que mudou muito o meu olhar, né, no consultório. Às vezes, como eu atendo muito telemedicina, algumas vezes não é possível da criança estar ali durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de consulta. Então, os pais me mandam foto, me mandam um videozinho da criança, e eu já vou fazendo toda uma descrição, assim, de mais ou menos do temperamento, da personalidade. E os pais ficam assim, nossa, mas como que você sabe? Você nem conhece ele, né? E é até uma experiência que eu trago, assim, para consulta, né? E aí eu queria que você, melhor do que ninguém, contasse pra gente como que você acha que a antroposofia, que o olhar ampliado da antroposofia pode ajudar, né, os pediatras no seu consultório, pode trazer mais ferramentas que seja para entender o paciente melhor, para trazer uma conduta diferenciada. Traz um pouco assim do que é a antroposofia, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem, né? E depois como que a gente pode aplicar ali no nosso consultório. É interessante, né? Como que eu consigo, através das palavras, de uma forma concreta, trazer um certo significado a essa pergunta que você me traz. É uma vivência.
né? Quando a gente fala antroposofia, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei meio confusa. Eu fiquei antropogogia, antropologia, antropomifia. E aí eu fui pesquisar. E na hora que eu fui pesquisar no Dr. Google, né, o Dr. Yahoo, eu fiquei mais confusa. Porque são muitas denominações e eu fiquei perdida. E aí eu procurei um local confiável para poder entender isso e estudar e reverenciar isso em mim. Mas por isso que eu contei a minha história, para entender que, perceber que primeiro eu vivenciei a antroposofia no meu caminhar. Quando eu fui para um médico que tinha esse olhar, eu percebi a dinâmica dele em me observar e entender o que eu precisava para eu caminhar com mais saúde, ter mais saúde na minha vida. Então, quando você pega a palavra antroposofia, zofia é sabedoria. Antropo é sobre o ser humano. Então, são conhecimentos, informações, que a gente sabe que informação é poder, informações sobre o conhecimento de como é o ser humano. Isso são conhecimentos, Natália, que são há milênios eles são conhecidos, mas o Rudolf Steiner ele trouxe uma forma diferenciada, uma forma mais palatável, para se digerir em vários ambientes, porque a antroposofia ela não está só na medicina, ela está na arquitetura, ela está na arte, ela está na pedagogia. Pedagogia. Então, existem várias áreas. Eu posso falar, Lucila, que é uma filosofia, é uma ciência que vai, É tipo, uma além. ciência, é uma ciência. É uma ciência através do estudo espiritual, mas o espiritual no sentido da palavra mais ampla. Nós Uhum, temos que tomar muito cuidado com como que a gente dá sentido às palavras que a gente nomeia, né? sim. A significância dessa palavra. Não é no âmbito oculto, no âmbito, né, esotérico, no sentido da É, palavra, que está fora. entra até um pouco daquilo que a gente estava conversando ali um pouquinho, dessa da inatalidade, da compreensão do ser humano muito além do corpo, muito além do que a Muito gente além, consegue muito além, compreender, né? muito além. E, inclusive, quando você começa a adentrar esse estudo da antroposofia, para um pediatra, tudo muda no consultório. Então, quando eu dou a minha aula, eu fico muito grata de poder contribuir com esses conhecimentos, porque se eu aprendi, alguém repassou para mim. Eu tenho vários mestres, pessoas que eu admiro muito e respeito, e com os quais eu me nutro sempre. E eu procuro, assim como eu e minhas colegas, sempre estar disseminando e semeando esse conhecimento, porque quanto mais pediatras souberem e tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, nós vamos beneficiar mais famílias, nós vamos beneficiar as crianças, mas principalmente nós vamos nos beneficiar. Porque eu tive um breakdown com a pediatria em si, ou com a medicina, porque a alopatia não me representava mais. Exatamente. Ela tem um limite, ela vai até a página 2 para mim. A partir daí, eu não estava conseguindo mais ajudar algumas famílias. E hoje, Natália, a gente vive num mundo cotidiano em que o maior índice de doenças são doenças mentais. E isso está afligindo muito as crianças, as nossas crianças do cotidiano hoje. Então, Adolescentes, né? E assim, só um parênteses, né? Que essa sua fala é muito importante para os pediatras que estão aqui, porque assim, Lucila, na nossa formação médica, na medicina, a gente nunca ouviu falar de antroposofia, de homeopatia, de nutrição, né? De intestino, enfim. Aí a gente vai para pediatria. Geralmente os pediatras fazem pediatria por missão mesmo, né? Porque querem cuidar, por propósito, porque amam as crianças, ou porque entendem que a melhor forma da gente trazer saúde é através de um olhar preventivo. Então, quando você pega uma criança que acabou de nascer, olha para ela ali, né, com aquele olhar de acompanhamento de puericultura e tal, você previne muitas coisas, enfim. E na pediatria a gente também nunca ouviu falar, né, da medicina tradicional chinesa. Eu, pelo menos, não tive absolutamente nada. Então, é muito comum que a gente, né, termine a nossa residência, ou enfim, e comece a atuar com um olhar muito limitado. E aí começa esse sentimento que você trouxe. Nossa, mas será que é só isso?
Será que não tem mais nada? Será que é sempre antialérgico? Será que é sempre antibiótico? Poxa, essa criança ela tem uma otite todo mês, ela fica gripada toda hora, uma dor abdominal que já fizeram uma lapa na criança, já abriram a barriga dessa criança, não tem nada, né? E a gente começa a ver que a gente fica limitado de recursos na hora de tratar as nossas crianças, né? Enfim, só queria fazer esse comentário, porque geralmente é esse o caminho do pediatra que para e fala: poxa, será que não tem mais nada? Deixa eu entender um pouco dessa pediatria integrativa, deixa eu entender sobre as racionalidades médicas, que é a homeopatia, a antroposofia, a Ayurveda, e a medicina tradicional chinesa, né? E, enfim, mas aí Eu tô continua. refletindo aqui sobre o que você está falando, né? Essa troca aqui é muito importante, principalmente quando eu me pergunto coisas. A pergunta, ela traz um cutucado no meu cérebro, porque eu tenho medo se eu tenho muita certeza sobre alguma coisa. Se eu tenho muita certeza é que alguma coisa está errada. É nocivo essa certeza de tudo na vida, porque eu não controlo praticamente nada. O que eu consigo controlar é como eu reajo às coisas que estão ao meu redor hoje, ou como eu conduzo o meu consultório, ou como eu vou fazer um trabalho social, ou como eu atuo naquela família. O pediatra tem a gente tem esse olhar de perceber até onde nós vamos com aquela família. A gente dá e a família continua caminhando. Então, foi interessante você falar assim, né? Na pediatria. O que a gente aprende na pediatria, né? Eu estava na faculdade, saí da faculdade com um padrão de conhecimento que a Federal maravilhosamente constrói na minha cabeça, eu sou muito grata. E quando eu for para a residência, quem que me moldou? Os meus mestres, os meus livros, os meus colegas. Isso me moldou, junto com meus pacientes. Através deles, eu tenho uma vivência do que eu pego na teoria e ponho na prática. Agora, na hora que eu saio da residência, eu sou jogada no mundo. E quando eu sou jogada no mundo, como é que eu vou atuar? Eu vou atuar com as minhas próprias pernas. Essa é a minha vivência enquanto pediatra. Então, eu, Lucila, eu tenho a vivência da minha bolha. Você tem a sua, e cada uma que está escutando aqui tem a vivência da sua própria bolha. Se nós não mantivermos uma conversa entre nós, nós ficamos desnutridas. E se não, eu vou ter conversa assim, eu vou para o congresso. Sim, você vai para o congresso uma, duas, três vezes no ano. Aí depois E que você olha sai lá. do congresso, o que você faz com isso? Tudo aquilo que você anotou, tudo aquilo que você Aí ouviu. só um parênteses rapidinho também, porque o Congresso, a maioria, a- você até trouxe que trabalhou na indústria farmacêutica, mas só se fala de medicação também, né, amiga? Então, é aí que tem um ponto de quebrada que eu quero trazer. Hoje a gente vive um paradigma, certo, Natália? Hoje a gente. Você falou das medicações. Quando a gente pensa em antitérmico, antibiótico, é tudo contra. A alopatia, ela tem ela mostra pra gente esse ensinamento que ela tem que ser usada com destreza, com muita habilidade. Ela sempre vai contra um movimento dentro do corpo. Ou eu quero repor insulina, por exemplo. Gente, não me pergunte o que são esses fogos que aparecem aqui para mim, que apareceu aqui um monte de fogos, você não viu, eu acho. Às vezes aparece isso, é um É, radar. mas é quando a gente faz assim, aí às vezes ele faz um dedinho, é as inteligências artificiais aqui. Maria Célia, eu já quero ser sua amiga, viu? Vou te mandar um direct quando acabar a live pra gente conversar, porque ela tá aqui Maria Célia tem algo a contribuir, é importante. muito Mas só bacana. voltando ao raciocínio para a gente não perder essa Isso, linha. doante. Então, Tô anotando doante. tudo. Tem hora que eu tô aqui olhando é Alguém porque eu tô falou, anotando. alguém falou da homeopatia. O que é homeopatia? A homeopatia, o princípio dela é homo, é algo que é igual. Então, eu não tenho conhecimento da homeopatia, mas eu tenho amigas que me ensinam a entender para eu poder saber como me comportar com o paciente quando vem com homeopáticos. Então, para eu não ter uma posição contra o homeopático. Então, o homeopático ele vai a favor. Tem febre, eu vou dar algo que estimule a febre. Então, aí quando a gente fala da antroposofia, a antropô, ela me dá várias ferramentas, mas uma das principais, ela me ajuda a utilizar algo perante o fenômeno que eu estou observando na criança, seja ele físico, seja ele a nível etérico, que é sangue, que é a parte da fisiologia, seja a nível anímico, que é de simpatias, antipatias, emoções, a parte emocional,
ou seja ele a nível da individualização da criança, quando ela começa a se perceber como ser humano. E aí eu posso usar plantas e metais que ajudam a guiar, é uma guiança. Só que se eu quiser, eu também posso usar plantas que estimulem, que vá no mesmo caminho da homeopatia, ou que vá contra. Então, é uma ferramenta mais ampla para mim, Lucila, do meu ponto de vista. E ela me ensina, Natália, porque é um estudo constante. Como que eu posso observar os processos que acontecem na criança na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, na segunda, que a gente chama de setênios, né? Que é de 7 a 14, e no terceiro, que é de 14 a 21. E assim, você sabe o que eu fico mais feliz? É quando eu recebo o livro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse livrinho aqui, eu acho que todo mundo que é sócio recebeu. É de outubro de 2024 e o título é Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Ou seja, a sociedade brasileira, finalmente, né, está caindo em si de concretizar algo que, estudando antroposofia desde 2012, eu já estava nesse caminhar. E ela começa a colocar no livro questões como papel do pediatra em reconectar a criança e o adolescente na natureza. Você entende as palavras? Ó, reconectar. Então, ela está dizendo que realmente nós estamos perdendo essa essência. A nossa essência é de conexão. Porque isso a criança já vem. Isso. Ela já nasce com isso. E saber observar esses processos na criança, a gente começa a perceber por que o pediatra tem a chance de quebrar o paradigma que nos é construído na faculdade, que é estudar pela patogênese. Se a gente estudar a palavra patogênese, gênese é origem, patos vem de patei, que é sofrimento. Enquanto que hoje, na pediatria mais holística, ou mais integrativa, ou pelo olhar ampliado da antroposofia, nós procuramos praticar a salutogênese. Salutos vem de salute, saúde. E aí, Natália, fica a grande pergunta: o que é saúde? Da onde vem saúde? Quando eu dou aula, eu pergunto assim: eu compro saúde? Como que eu cultivo saúde? Então, são perguntas internas que, na hora que um pediatra mergulha em si, não é só o livro. Os livros que eu tenho aqui maravilhosos, pneumo, gastro, é do E não é Marcondes, só o físico, né, amiga? Tipo, não é a dor só. abdominal é só uma questão lá de não sei o que da microbiota. Não. Então, a gente vai começando a desvendar que há algo que é dentro. E aí eu quero fazer um outro link maravilhoso para você ver. Quando a gente estuda antroposofia e eu me desvendo em mim mesma, eu começo a perceber que existem conexões com tudo que eu estudo. Se eu vou estudar mitologia, se eu pego contos de fada, qual a importância de contos de fada no primeiro setênio? Por que eu cultivo a imaginação? Por que a criança é um sensório no primeiro ano? A gente fala na antroposofia que no primeiro setênio a criança é desenvolvimento neurosensorial, puramente. E isso, Natália, se desvenda em várias conversas, né? Claro que assim, seria muito da minha parte achar que aqui a gente vai conseguir mostrar tudo, mas Sim. é apenas uma sementinha para dar um Sim. gosto. É. E aí eu quero trazer um livro maravilhoso, gente, eu juro. Quando eu comprei esse livro, eu estava numa livraria aqui do bairro, que eu apoio, e aí eu encontrei esse livro. Conhece esse? Não. O Menino e a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Esse livro é do Charlie Mackenzie. Esse livro é muito conhecido na Europa e é um conto onde ele, através de imagens, a maioria são imagens e são falas, mas poucas falas, elas reverberam esse conhecimento, essa sabedoria. Então, por exemplo, vou abrir uma página, eu sempre leio ele, eu procuro ler assim pelo menos uma vez por semana. Eu procuro me nutrir dele, eu abro uma página. Mas uma que eu quero abrir é essa, que tem um desenho dele com a toupeira, tá Uhum. vendo? Eles estão no lago, olhando para baixo, com a toupeira,
E o menino fala assim: não é esquisito, só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro. Então, isso desvenda muito para a gente. Por que que hoje, no atual momento da nossa contemporaneidade, nós, quando acordamos, nós vivemos basicamente no na nossa cabeça. É o que a gente vê, é como a gente sente o cheiro, se sente, né? Como a gente degusta a vida, o sabor das coisas, como nós ouvimos o som e traduzimos ele em significância de palavras, de pensamentos. Só que a criança, quando nasce, ela mostra que ela não é só isso. Ela é corpo puro. Ela tem isso aqui totalmente nublado. Ela precisa ser desvendada. Na realidade, a criança ela traz um aprendizado enorme para os pais, para os pediatras. E como que a gente pode tornar a consulta saborosa, sabe? Uma coisa que me estressou muito, eu confesso para você, quando eu saí da pediatria, aqueles plantões, faz parte da vida, sim, aprendi muito, sim, mas como foi massacrante, como era automatizado, Nossa. robotizado. Onde eu trabalhava, Lucila, tinha ranking de quem atendia mais rápido. Ah, welcome to the team. Era assim. É. Como que podia a gente atender uma criança a cada 15 minutos? Eu não esqueço uma vez que teve uma reunião sobre esse ranking e que eu era uma das últimas, que eu tinha que atender mais rápido e que não, tá bom. Aí eu fiquei chateada, arrasada, né? Porque você precisa dar plantão, porque não tem outro jeito. Tava começando meu consultório na época. E eu atendi uma menina, velha assim, uns 12 anos, 11, 12 anos, que tava com febre. Febre é 24 horas e, poxa, uma febre numa criança de 11, 12 anos, né? Aí eu, tá, mas tem algum outro sintoma? Não, tá com o nariz escorrendo? Não, não tem nenhum sintoma. Aí eu falei, tá. Aí aquelas coisas que a gente sente, né? Eu falei, me conta um pouco, como é que foi essa última semana da tua vida? O que que aconteceu e tal, tal, tal. Essa menina começa a chorar e falar que o avô paterno faleceu, que era praticamente o pai dela. E que entre a morte, o enterro, o velório, ela passou praticamente 2 dias sem dormir, porque ela ficou com a mãe, aí a mãe parece que foi embora, não sei quem chegou, ela não foi para casa. Ela tava 48 horas assim, só ali no enterro, né? E aí agora já tinha passado tudo, passou ali, já tinha passado uns 2 dias e ela começou com a febre. Então eu fui conversando, aí eu fui falando, e aí ela não estava aceitando a morte. Aí eu fui falando, olha, vamos agradecer teu vô, tudo de bom que ele. Mas imagina, se ele tivesse, se você morresse, você ia gostar que alguém ficasse mal, chorando. É importante o luto. Então, assim, eu fiz, né? Ok. Beleza, acabou que ela foi embora e tal. Falei, ó, se a febre, passei o antitérmico lá, se voltar, você vem. Se sentir algum sintoma, a gente vem, colhe exames, mas eu acho que pra mim tá mais do que explicado que essa febre é. Tá bom. Aí, se fosse do jeito que a gente aprendeu, do jeito que eles gostariam que eu atendesse, protocolarmente falando, né? Febre, 12 anos de idade? Então tá bom, vamos pedir hemograma completo, PCR, urina 1, urocultura. Se não vier nada, vamos colher um líquido. Você tá entendendo? Olha o tanto de. O tanto que É. eu seria invasiva, né? O tanto que eu ia custar para o hospital tudo isso. Essa criança ficar pelo menos 12 horas nesse hospital até fazer todos esses exames, até sair resultado. E aí, enfim. Então, isso eles não conseguem ver, né? Que no final das contas, ficar um tempinho a mais ali, tentar entender um pouco mais, vai ser até melhor para o hospital, porque eu não vou. Mas, enfim. Mas essas coisas, assim, eu tenho vários casos de plantão, assim, que eu falava, gente, umas coisas muito. Isso acontecia comigo, mas que eu conseguia muitas vezes liberar o paciente. Às vezes eu passava meu contato para saber como é que o paciente estava. Ó, volta daqui. Depois de amanhã eu tô de plantão de novo, vem que eu vou te examinar de novo, né? Claro que a gente tem um cuidado, tem todo um exame físico, tem tudo, né? Mas. É interessante teu relato, porque é uma aplicação de um interesse. Quando você está num plantão e as mães percebem que você tem um real interesse
na doença do filho, independente do que seja ele físico, orgânico ou de alma, anímico. Quantos plantões alguém aqui já deu em Natal e Réveillon? Eu já dei vários, né, na minha época passada, e que as famílias chegavam lá, a gente dava risada, né? Falava, nossa, essa criança está doente, mas ela está pulando, não está tão linda ela. Era um momento que a mãe às vezes chorava, que estava numa festa, que queria sair. São histórias, cada um aqui deve ter mil Nossa, histórias, né? recém-nascido, amiga, apareceu muito. Ah, ele não para de chorar. Eu acho que eu não sei se é cólica, eu não sei o que que eu faço. Chega no plantão, praticamente te entrega a criança, assim, do tipo, o que que eu faço com esse ser humaninho, né? Mas o ponto, Nath, que eu quero trazer é assim, como que você traz esse interesse, essa atenção, essa presença, até num plantão rápido? É essa conexão com o ser humano. Acho que o pediatra, a gente tem essa oportunidade de fazer a conexão não só com a família, mas com a criança, de perceber, de escutar. Hoje, nossa maior dificuldade, eu falo nossa, porque é minha também, é escutar a mim mesma, a ter minha pausa e escutar aquela família, ter o tempo, raciocinar. Às vezes, na consulta, se eu não sei como lidar, eu peço um tempo. Olha, eu preciso realmente meditar sobre essa Eu criança, eu sempre, preciso estudar sobre esse eu caso. peço 5 dias para mandar todo o Assim, plano. é isso, cada um tem a sua ferramenta. E é essa, como que a gente raciocina, ou como que a gente reflete do ponto de vista da patogênese, que é como a faculdade brilhantemente nos conduz, e do ponto de vista da salutogênese, que é hoje como a gente tem que quebrar os paradigmas. Então, aí eu quero fazer um link com o que você trouxe. Você falou assim, né? Isso é um ônus para o hospital, isso requer tratamento, isso requer prevenção. Então, toda a linha da patogênese, se a gente estuda a história da medicina, a patogênese ela traz esse caminhar econômico e que é extremamente caro, que é de tratamento, que é de prevenção. Ou seja, mas eu não consigo prevenir tudo. Vacinar não quer dizer que aquela criança não vai desenvolver aquela doença. Vacinar tem um contexto muito de prevenir as doenças mais graves, né? É, Todos os itens lá. Por que eu tomo BCG, que vai me proteger contra a tuberculose miliar? Mas isso não quer dizer que eu não vá pegar tuberculose ou isso. me contaminar com tuberculose. Então, esse processo de entendimento me leva a raciocinar do outro lado, que é o que é conduzir pela saúde. Como que eu posso entender uma criança, que eu já vou falar aqui, né? Assim, na antroposofia, eles ensinam como começar a observar uma criança por fora e perceber se a criança é que a gente denomina cabeça grande e cabeça pequena. Eu acho que isso na aula é o que mais as pediatras amam. É. Eu mostro muito imagem, tem que ter estofo, né? Tem que ter mão para isso, para poder começar a perceber. É um trabalho, existe um trabalho árduo nisso, de observar a criança. Muitas vezes a criança não se apresenta para você. E na hora que a gente percebe a dinâmica de mineralização da cabeça de uma criança, você começa a compreender melhor os processos de doença naquela criança. E você consegue orientar melhor, Melhor. né? O que que a mãe, né? Se quiser falar mais sobre a cabeça grande e cabeça pequena, para os pediatras já poderem começar a observar os pacientinhos, e aí a gente dá esse exemplo, né, de orientar, né? Eu sempre, às vezes, dou esse exemplo da mãe, que a menina era uma cabeça pequena, Natalinha aqui, eu sou cabeça pequena, e a mãe queria colocar ela no balé. E aí eu falei, mas enfim, aí conta aí que depois a gente discorre um pouco dessa questão. Eu falei, mas não, balé é muito assim, bota ela numa coisa mais O difícil menos. eu consegui expressar aqui, né, na live, mas assim, é uma criança que tem, quando a criança nasce, nós percebemos que a criança tem forças formativas, forças que plasmam o corpo, né, do ser humano infantil. E essas forças, elas são muito visíveis no primeiro ano. Se a gente pega a foto de uma criança quando nasce, quando ela já está no primeiro ano, provavelmente andando, a gente vê a capacidade de multiplicação celular, o número de apoptose, que são a programação da morte celular, como que os órgãos se desenvolvem, que força é essa que não é só orgânica, física, que plasma esse corpo,
a se desenvolver e, através dessas transformações internas, existem ganhos e perdas. É uma dinâmica de polaridade. E nessa dinâmica de polaridade, que são pontos, polar é tudo que eles são, é um espelhamento, mas ele é positivo e negativo, como vem lá do conhecimento atômico. Então, existe uma criança, na primeira infância, nós temos 2 tipos de cabeça, não existe um terceiro tipo de cabeça. Isso, com certeza, essa definição é muito clara, né? Essa certeza, pelo menos, eu posso ter um pouquinho na minha vida. Mas a criança que tem uma mineralização mais rápida da cabeça, ou criança que tem uma força maior de fusão das calotas cranianas, são crianças que têm uma tendência a ter uma maior, digamos assim, serem mais secas, menos nutridas. Não são crianças que a gente chama criança nervo. O nervo é uma coisa mais seca, mais sensível. Enquanto diferente de uma criança cabeça grande, que tem muito afluxo de sangue, a calota demora mais para fechar, e é nítido. E olha, Natália, no meu consultório, assim, 80% é cabeça pequena, tá? Hoje, essa geração nova, a Muito, amiga. maioria, Mentira, eu tava pensando nisso nesse minuto. Eu falei assim, gente, muito pior que é muita mineralizante, cabeça pequena, muita. né? Os cabeça grandes são poucos, e eles têm esse fluxo de sangue, e são crianças muito mais flexíveis. Em relação ao sono, elas têm uma capacidade de alimentação muito mais ampla. Então, são crianças que diferem no comportamento dela, mas lembrando que a definição da cabeça não é uma definição de comportamento, é uma definição orgânica que impacta no crescimento da criança. E impacta, inclusive, na reação que elas têm às doenças, como que elas se contaminam. É claro que cada criança tem a sua individualidade, e é claro que cada tipo de cabeça tem o seu núcleo familiar, porque a criança ela não é só um fluxo, ela não é só fruto da hereditariedade. Eu peguei até aqui, Lucila, não sei se. Peguei a sua aula aqui da pós, ó, num desenho onde você mostra Nossa, o desenho do doutor Darlan, que eu adoro, é um pediatra maravilhoso do Rio de Janeiro. cabeça grande, né? Eu não sei, eu posso mostrar a foto que você botou na aula ou Pode, tem. pode, Pode? deve, Que você deve. botou aqui, ó. Ah, Então, das essas. minhas pequeninas crianças, as mães autorizaram o uso dessas imagens. É. Olha, aí é um exemplo clássico se você olha para essas 2 crianças e se pergunta qual criança tem a maior estruturação de cabeça para fora. Você vê que é a Uhum. maior. Essa aqui. Olha o olhar dela, um olhar mais passivo, Isso, compassivo, mais. isso. Ela tem um leve Tranquilo. sorriso. Isso É. daí, eu falei assim: tia Lu vai tirar uma foto. Posso tirar uma foto? Aqui tem uma cabeça mais mineralizante, e essa menina é em alerta, é ativa, Essa ela faz aqui, né? coisas. A menor. Isso. Olha como ela já olha para a foto. Uhum. Ela está presente, ela questiona, ela. Então, existe um Olha uma outra impacto. cabecinha pequena aqui, ó. Ai, que fofura. É que você olha para ela, a primeira coisa que você vê é o quê? A bochecha É. e o olho de amêndoa, com essas sobrancelhas encurvadas, ou seja, ela faz uma roda. Ó. A sobrancelha e a bochecha dela, ela se fecha em si só. O cabelo muitas vezes atrapalha, viu, gente? Quando a gente vai examinar uma criança, a gente tem que pegar e apalpar a cabeça e tirar o cabelo para poder sentir essa criança. Mas aí, ó. Mas aí conta um pouquinho mais, né? Geralmente como que essa daqui é, né? E como que essa daqui é. Então esse como que ele é meio limitante, assim, porque a gente vai analisar cada criança dentro do contexto dela infantil, mas uma criança de cabeça que mineraliza mais rápido são crianças que têm uma tendência a estar mais presentes do ponto de vista de observação, de questionadora, assim, falando do comportamento, né? Como a mineralização da cabeça, ela influencia no comportamento da criança lá quando ela está finalizando a primeira infância. Porque as pessoas falam muito de temperamentos.
Isso é importante, viu, gente? Assim, os temperamentos, Natália, eles têm uma relação com o tipo de Total. cabeça. Então, as crianças cabeças pequenas, mineralizantes, elas, no futuro, 6, 7 anos, elas vão começar a mostrar que elas têm uma tendência maior a um temperamento mais colérico ou melancólico. Perfeito. E o temperamento, eu sempre gosto de trazer essa imagem, é que nem uma coluna vertebral, eu só tenho uma. Então, o meu temperamento, o tempero que me rega mais é uma coluna só, mas eu tenho todos os quatro. E a minha vida adulta é a minha chance de desenvolver todos eles. Mas existe um que é mais fidedigno. Enquanto que uma criança de cabeça grande, que é uma criança muito sanguínea, muito cheia de vida, Isso. né? Uma criança muito para fora, a tendência dela realmente é ser sanguínea ou fleumática. Então, é aí que a gente navega e começa a observar Ó, a gente, criança. vou dar mais spoiler da aula maravilhosa dela. Vocês ficam aí. Inclusive, gente, quem é pediatra, comenta pós, que a gente vai mandar as informações, as aulas, os temas, né? Porque é importante vocês entenderem. Mas, ó, vou dar outro spoiler aqui dessa parte dos temperamentos, né? Então, o fleumático, então ela até coloca aqui, ó, né? Com esses Ai, olhos sou eu, é. arregalados. Sempre uma viagem que eu fiz para o Peru, você veja uma criança de cabeça grande, É, como que ela se relaciona com o mundo do lado de fora? Ela é extremamente risonha, ela se adapta, ela abarca, ela vai de A a Z, né? E aí tudo é um quadrinho que ajuda muito a entender, ó, sanguíneo, esse olho brilhante, essa criança que se expressa, eu total. mas que é mais superficial, né? Uma criança que vive, lê 5 livros, por exemplo, uma criança maior que lê 5 livros e não finaliza nenhum. Ai, gente, sou eu. E aí embaixo você vê que nessa tabela tem escrito desenvolvimento, né? O que você tem que estimular numa criança que é mais de sangue, que é mais de ar? Então, por exemplo, tem que ter um real interesse. Essa criança tem que achar onde ela coloca a atenção dela. Você sabe que a maioria das crianças que eu atendo que vem com um histórico, que a família vem, uma provável TDAH, Isso que eu ia falar agora. Tava só esperando você terminar aqui para eu falar a importância do pediatra entender isso daquilo, Sila, porque olha, você consegue desvendar e desmistificar muito overdiagnose, sabe? Assim, são diagnósticos exacerbados. E isso, assim, eu não quero ser. Eu não, eu não posso, eu tenho que saber realmente como usar minha palavra aqui. É claro que a gente tem hoje desafios enormes de doenças mentais isso, e de comportamento nas crianças. Mas isso não quer dizer que todas estão assim. Só que exatamente. chega um momento que isso está tão à luz da consciência das pessoas que aí todo mundo joga isso para todas as crianças. Então, o pediatra trazer esse refinamento, tranquilizar a família, até mesmo para poder dizer: olha, realmente ela tem uma situação que requer um olhar de um neuropsicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um neurologista, porque quem faz esse diagnóstico são essas pessoas altamente habilitadas Isso. a fazer um questionário. E vou te falar, Natália, é uma ordenha que a família passa. Eu tenho famílias que passaram aqui, é um processo longo. Então tem que ter muita serenidade em poder conduzir a família É. nesse caminhar. Assim como eu já tive crianças aqui que não tinham esse diagnóstico e os familiares têm que ter uma dedicação dos Isso, adultos, exatamente. né, Porque em quando tem se um diagnóstico devotar. também é muito mais fácil. Ah, não, é porque é assim, porque o médico falou que tem a tal coisa. A gente vai começar agora com psicotrópico, porque diz que precisa acalmar, porque, né, é assim, vamos fazer um cenáriozinho aqui para quem é pediatra e está assistindo, e também quem é mãe, eu vi a Flá perguntando aqui, posso entender, né? Então, a gente está trazendo isso dos temperamentos que é muito importante a gente entender o jeito que a criança é. O que que, Isso. como a doutora Lucila trouxe ali, a espinha dorsal, a espinha que, o fio que costura, né, as atitudes dessa criança. Então, vou até falar sobre mim, né? Eu sou super sanguínea. Então, assim, a pessoa tá falando, eu interrompo,
Eu era a primeira da sala, eu levantava a mão toda hora para perguntar. E eu não consigo terminar um livro, igual você falou. Minha cabeça é, né, 380 coisas ao mesmo tempo. E aí, uma vez me falaram assim: você tem TDAH, você tem que se tratar, você tem que fazer, né, terapia para não sei o que das quantas. Aquilo foi tipo um choque. E eu fiquei um tempão nesse diagnóstico de eu tenho TDAH e tudo é culpa do TDAH. E posso ter mesmo um pouquinho, né? Mas, se minha mãe, né? É que minha mãe é muito. Tá até assistindo a live aqui, tá ali no outro quarto. Minha mãe sempre foi muito espiritualizada, sempre quis aprender mais sobre antroposofia, ela amava Ayurveda, medicina tradicional chinesa, meu pai, tudo, essas coisas. Então, ela sempre também levou muito para esse lado, né, de um outro tipo de entendimento das coisas, vamos dizer assim. Mas se hoje, né, uma criança chega com mais ou menos isso que eu trouxe meu, e o pediatra ele não está ali muito presente, né, nesse estado que você trouxe, Lucila, nesse interesse do que está acontecendo, nesse interesse de olhar para esse indivíduo como um todo e a história dele ali naquela família e tudo mais, né? Vai para um psiquiatra ou para um neurologista, né? Recebe esse rótulo, que, como a gente disse, não é algo ruim e muitas vezes é algo até libertador, não é esse o ponto aqui que a gente está trazendo. Muitas vezes vai para uma medicação, né? E aí eu vou até voltar um pouquinho. Muitas vezes não foi olhado outras questões do corpo, além da personalidade, né? Ai, gente, me fugiu aqui que a gente tá falando do Da constituição temperamento, do corpo, da mas constituição às vezes corporal, tem do uma temperamento. deficiência de B12 gritante, às vezes tem uma deficiência de ferro muito importante, às vezes tem Exato. questões de sono, que a criança não De dorme por isso, ritmo. de ritmo, Ritmo. que a antroposofia Gente, traz criança no muito. primeiro setênio que não tiver ritmo, esquece. Esquece, não tem saúde, não consegue conduzir a criança. Isso é notório, todo pediatra percebe isso. Natália, a grande questão que você está trazendo aí, que eu acho que é importante, que a gente vai aprendendo nos cursos de pós-graduação e, né, nessa busca que a gente tem como pediatra de buscar fora o que a faculdade não conseguiu e ainda não nos traz nessa vivência da vida real, a vida como ela é lá fora, né? É. A criança, assim como nós também, né? Ela é um grande quebra-cabeças. E o pediatra que tiver habilidade para conseguir nesse quebra-cabeça não se perder, não perder o meu centramento e saber conduzir a criança, olhar ela fisicamente, saber pedir os exames corretos para poder descartar o físico e adentrar com a família e dizer, ó, é uma família que está com desafios, essa criança teve Covid há um ano atrás. Covid está tendo consequências neurocerebrais enormes nas crianças, pulmonares também. Então, assim, é uma criança que está vindo de uma pandemia, é uma criança que a gente chama a geração da pandemia. Esse olhar ampliado, observar a criança no consultório, examiná-la, ter esse encontro só ao pediatra e a criança, os pais de longe observando. Eu vejo que quando os pais às vezes atuam muito em cima, com esse véu protetor excessivo, isso às vezes até tira um pouco o discernimento do pediatra. A minha percepção, muitas vezes eu falo, ó, aqui é um lugar só de crianças. E aí a criança vem. E às vezes a criança não quer ser examinada. Eu atendo muito criança que tem medo. Medo de médico, medo de pronto-socorro. Então, é mais de uma consulta. É uma consulta que desmembrou em quatro. Quer dizer, requer um trabalho árduo da minha parte. É. Requer. Mas eu tenho que manter a minha sanidade mental. Então, eu tenho que saber onde que eu vou colocar minha energia para poder entender essa criança do ponto de vista da constituição da cabeça, do ponto de vista do temperamento, do ponto de vista físico, do que os livros me ensinam, do que né, a medicina clássica me ensinou a entender e pesquisar, identificar. Agora, Natália, tem uma coisa que cada vez eu aprendo mais aqui, eu aprendo muito com os tombos que eu tomo, né? Como que eu verbalizo isso para a família? Como que eu converso isso para a família?
Como que eu explico? Eu não sei do lado de lá, eu gostaria tanto, eu adoro estar presencial, ouvindo as pessoas, porque eu adoraria perguntar para meus colegas como que está a comunicação com os pacientes? Porque muitas vezes eu me pego aqui achando, nossa, minha comunicação não está boa. Eu falo uma coisa, o pai depois entra em contato comigo falando outra. Eu falei, gente, mas aí eu vou olhar a prescrição. Não, mas eu escrevi na prescrição. Então, o achismo, sabe? Quando a gente fica muito no achismo, eu achei que, eu acho que. Olha, gente, é um. Não é fácil. Mas aí Não é eu entro fácil. naquele lugar de aceitar o destino do paciente, aceitar que não é que ele não entendeu, é que ele não está pronto ali naquele momento para Não, mas aquele muitas vezes é um nível de. exercício meu também. É como eu verbalizei, que Sim, utilidade tem o que eu estou falando que vai ajudar esse pai. Assim, como que a gente é permeado pelo medo? Sabe naquela frase, aquela mãe escreveu, a Flá Alves, ela ela falou que escreveu, assim. confesso que estou com medo. É quando eu li a palavra medo, né? Medo é um sentimento. Como é que se ensina a criança a acolher o medo que ela vivencia dentro dela? Porque todos nós, quando viramos adultos, podemos ter medo de algo. O medo é um sentimento que eu li outro dia, assim, ele é um sentimento que nos ajuda a nos defender. Mas em demasia, ele nos paralisa. Então, assim, a antroposofia traz esse conhecimento, né, do pensar, do sentir e do querer. Isso é muito importante, esse conhecimento, essa trimembração. Que na faculdade, lembra, Natália, a gente falava cabeça, tronco e membros. É um pouquinho atrofiado isso. Né? No curso eu consigo decupar um pouquinho melhor isso. Mas poder entender e compreender essa dinâmica dessas forças nos ajuda a me entender como ser humano e como que eu coloco isso para fora em forma do que eu aprendi sobre a criança. E eu posso falar isso para os pais. Então, a criança hoje Perfeito. em dia é super permeada pelo medo. Medo hoje faz parte da vida das crianças. A E antes tecnologia nem faz fazia, parte. né, amiga? Nossa, eu lembro. Ontem fazia, Eu, antes fazia eu parte, ficava era o na quê? rua o dia inteiro. Eu chegava em casa, sei lá, 9 horas da noite. E a gente brincava de pelada, de queimada, na verdade, queimada. Nossa, era. Ia pra casa de um, ia pra casa do outro. Eu morava numa vila lá no interior de Minas, Então, né? Até meus 10 você anos de tinha idade. referências externas, concorda? Você tinha referência externa. A pandemia, ela trouxe a gente para dentro, uma contração, foi uma contração patológica, intensa. Só que a vida é feita de contração e expansão, é que nem o coração bate, É, só que tem a grande sabedoria dentro da antroposofia, que ela ensina que o coração não é só contração e expansão. O ser humano vive na pausa. Entre o contrair e o expandir, tem essa pausa, né? Contrai, pausa, expande, pausa. É que nem a música. A música que ela nem tem uma respiração, pausa. né? A respiração tem uma pausa. Quando a gente faz processos meditativos, tem a respiração da folha seca. Ele fala, inspira, segura 3 segundos. Tem escolas hoje na Europa que instituíram na escola o processo meditativo respiratório para as crianças do primeiro setênio. Ou A seja, minha filha a entrou na gente começa a escolinha se agora, perguntar, a gente tem começa a se yoga. perguntar por quê? Por que que hoje está se instituindo isso? Por que que hoje a sociedade brasileira está apoiando a questão da reconexão com a natureza? Então, são perguntas que nos ajudam a entender o que que eu preciso fazer no meu atuar hoje da pediatria para me manter saudável na minha relação enquanto médica. Perfeito. Para a gente poder ir finalizando. Pergunta que não quer calar. Não, repete, peraí. Como que hoje. Nem lembro. Aí você já quer anotar. É, Aí como que tem que se hoje. perguntar assim, como que hoje, por que que hoje nas escolas cada vez mais se pratica a meditação? Que é ensinar para a criança a ter pausa. A gente aprendia isso na rua. A gente aprendia isso com a natureza. A natureza ensina a ter pausa. Você quer ver uma
coisa interessante para quem ainda está aqui, os verdadeiros, né, os resistentes, né, quem está aqui com a gente. Eu fui, durante o carnaval, assistir vários filmes do Oscar que eu queria ver. Era o meu momento de pausa. E nesses filmes, antes de passar o filme, tem as propagandas, né? E tem um que é aquele grande surfista, o surfista brasileiro, Medina? Medina, eu tinha esquecido o nome dele. E o que, que mais me marcou ali, independente, viu, gente, de quem é o surfista, não importa. O que importa ali é a imagem que ele traz. Levaram ele para surfar no encontro do rio com o mar. Então, ele surfou no rio, coisa que ele nunca tinha feito antes. O que, que mais me marcou? É uma fala que ele traz e que ele diz: foi uma das maiores aventuras que eu vivenciei na minha vida, porque eu tive que me conectar com a natureza. E a natureza tem o ritmo dela próprio. A gente não interfere. Aí ele falou: eu tive que aprender a escutar, a esperar. E é lindo quando ele fala: quando eu estava lá esperando a onda, primeiro eu ouvi a onda. Então, olha que interessante. Primeiro ele ouviu, não é que ele viu. E hoje nós vivemos num mundo em que primeiro eu tenho que ver. Eu tenho que ver algo, eu tenho que ver uma imagem, eu tenho que abrir meu Instagram e ver, eu tenho que ver. Essa live poderia ser um áudio, os podcasts da vida. Então, como ele trouxe essa imagem, ele trouxe uma imagética. E o que, é que a criança no primeiro setênio mais tem? Imagem. Só que o mundo de hoje, cotidiano, em cidade urbana, poda a imagem na criança. Porque a gente põe a criança enjaulada. Nós, adultos, nós fazemos isso. É. Nós. E na tela, ainda por cima. Por isso que a pergunta é: por que, que a escola está trazendo meditação? Por que, que a sociedade está trazendo reconectar com a natureza? Por quê? Eu Essa acho que é pergunta. porque a gente pegou um caminhozinho assim e esse olhar integrativo que eu tanto defendo, que eu pratico, que eu quero levar para cada vez mais médicos, pediatras, é esse retorno. É retornar um Então, e pouco por para o que, que a gente, mais. por que, que a gente se desviou? Eu me desviei porque eu fiquei doente. Eu tive um burnout, cada um tem uma história. Eu procurei antroposofia no momento que eu estava mais fraca. Eu estava vulnerável. Brené Brown, Eu tenho aquela vários maravilhosa. alunos assim, viu? Vários. Então, Descobriram câncer, em tratamento de câncer. Na turma passada eram 3 que estavam fazendo químio. vulnerabilidade, como a gente se torna vulnerável, como que a gente se olha e se enxerga para nos nutrir e sermos mais saudáveis. São perguntas infindáveis, mas que me ajudam a caminhar com mais leveza. Leveza, né? É. Humor, leveza. Então, meus amores, quem quiser mais informações Já sobre a deu, né, gente? Meio-dia e 59. pós-graduação, quem quiser ter uma aula de 4 horas, eu tô até que pensando, vou botar mais aula tua, Lucila, vamos conversar, vamos Nossa, ver olha, esse negócio 4 horas. aí, É vamos. mais engraçado, hein, Nath? Porque a aula dura 4 horas e eu dou 5 minutos de pausa e o pessoal fala: não precisa de pausa. Eu falo: gente, mas são 4. Mas é uma aula muito dinâmica, né? A gente faz milhões de coisas, faz exercícios. Muita coisa legal, muita coisa legal. É, Então, Gente, olha o meu que eu quero irmão. Meu falar? irmão entra e fala: doutora Lucila é top das galáxias. Gente, eu tenho um irmão tão maravilhoso. Eu amo Ah, meu irmão. Aprendi, ah, né? Aprendi. A gente aprende essas relações. Hoje, meu é, irmão, assim, topzera. Amo, ó. mas aí, para a gente poder resumir, né? Eu acho que existe um mundo de possibilidades para os pediatras que estão aqui ainda na live, né? Não é só o que a gente aprendeu, como a Lucila falou, a gente tem que honrar, a gente tem que agradecer. Vai ter o paciente que vai precisar, com certeza, do corticoide, do antibiótico, do antitérmico, né? De todas as estratégias que a gente aprendeu. Só que essas estratégias geralmente é para aqueles casos que já chegaram num ponto agudo da doença, né? Mas a gente tem, como pediatra, a gente tem que aprender e praticar a prevenção, né? E para praticar a prevenção, não, a prevenção da Lucila não é a mesma prevenção minha.
porque a Lucila é uma, ela tem a sua individualidade, ela tem a sua constituição, eu sou outra. Então, as práticas integrativas, todo o ensinamento da pós, a pós é muito baseada em corpo, mente e espírito, sabe, Lucila? Então, a gente vai ter toda a parte de suplementação na gestante, Vixe, porque acabou a live. eu brinco. Não, agora não. Congelou, eu falei, vixe, a live acabou. Não, agora eles não derrubam mais, não. Agora é 4, 5 horas, eles derrubam depois de muito tempo. Manda um beijo para Kitty, minha amiga lindíssima. Ó, os amigos quando Ah, aparecem, gente, a tá vida é vendo? feita, né, de relações. Ai, Maravilhosa. uma Vocês amiga tudo, queridíssima. tudo me É segue médica, agora. É médica? é Ó, maravilhoso. maravilhosa, Então, a gente tem toda cirurgiã. essa parte do corpo, né? Então, a gente vai aprender a suplementar a gestante, porque eu brinco que não adianta. A gente é responsável pelo bebê, pela criança. Aí vem aquela mãe totalmente ali intoxicada, desnutrida, com ferro baixo, com a B12 baixa, e faz uma suplementação de farmácia que não vai ser o suficiente, né? E aquele bebê, ele nasce o quê? Com baixas reservas de tudo. Enfim, a gente vai ter suplementação, a gente vai ter aula de fitoterapia, tintura, antroposofia, medicina tradicional chinesa, a aromaterapia. Então, assim, é um banquete, Lucila, de É um banquete. possibilidades que Isso me eles lembra do aprendem. banquete oferecido por Jesus, né? Eu vou para a missa todo domingo e aquilo para mim me nutre. E olha que eu nunca fui muito de ir para a missa, viu, gente? Mas isso é uma outra história. Mandar um beijo para a mãe querida Marisa, que entrou. Ai, É, gente, tô eu amo vendo ver aqui, minhas mães. fofa, tá vendo? Essa live te nutriu também. É, não, Depois a sempre. gente vai Estar com conversar aí você sobre me umas nutre. coisas de Instagram, viu? Que a Você senhorita tem tem que uma aparecer. missão muito importante, né, Natália, de trazer, tirar um pouquinho o véu. E quando a gente tira o véu, dá medo. Quando a gente tira o véu, a gente revê muitas incertezas. Mas olha que linda, a criança ensina pra gente quando ela é pequenininha, ela não tem medo de nada, ela vai, ela quer andar, ela desvenda, ela mete tudo na boca. Ah, não tá nem aí se ela vai engasgar ou não. O adulto que tem que se preocupar. Então, assim, é um processo tão lindo de ver como é que a criança ensina pra gente como é a vida sensorial no âmago, né? Na sua plenitude da palavra. Verdade, verdade. Preciso E finalizar aqui, que eu preciso ir é, também. e é isso. Então, te agradecer, né, Ah, por eu essa que live, agradeço. foi maravilhosa. Mantivemos uma ótima interação aqui do pessoal. Deixar essa mensagem aí para os pediatras que existe um mundo, sabe, de possibilidades, esse banquete que a gente estava falando, que a gente pode escolher o que vai servir dependendo de cada paciente, Esse é um né? curso, para mim, assim, é crucial fazer isso, ampliar o horizonte das pediatras, E mostrar que existe algo conhecer além, que vai isso. além. Isso. E tipo assim, nossa, eu me apaixonei pela antroposofia. Ok, agora eu vou estudar mais a fundo. Nossa, não, eu me apaixonei pela homeopatia. Então, mas Isso, assim, a isso. base, o entendimento e o que você já precisa para utilizar nas suas consultas de maneira sistematizada, sabe, Lucila? Porque eu vejo muita gente indo para integrativa porque já é essa pessoa amorosa, carinhosa, que quer cuidar de verdade, só que ela fica meio sem saber como utilizar, uma forma sistematizada, metodológica. E aqui a gente tem, A gente né? trabalha com Isso. ciência, né, amor? Não é só com achismo do vento. Isso é Não. muito importante ter esse entendimento. Quero mandar um beijo para a Lara e para o Felipe, meus pacientes aí da Cíntia. Ai, meus pacientes aparecendo. Gente, eu preciso agora correr. Beijo. Vai dar tudo Amei certo. participar. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo enorme no coração. Um abraço calorosésimo. E me avisa, hein? Semana que vem pra gente tomar um chá aqui em Estarei casa. aí, dia 19 de março, no dia do meu aniversário, eu vou para minha terra. Ah, tomara que dê certo. A gente se encontrar. Ah, os coraçõezinhos. Beijo, muito Beijo, obrigada. gente. Tenham Tchau, uma ótima pessoal. semana aí, final de semana Maria agora. Tá Célia, bom? me manda um oi no direct pra gente conversar, que eu fico Beijo, falando gente. tanta coisa aqui. Tchau, tchau.